Deus abençoe, Flávia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu guardo os irmãos no meu coração e eu sempre estarei acompanhando essa igreja aqui. Amém? Meus irmãos, a mensagem de hoje tem o título de Transformados em Vasos de Bênção através das mãos do oleiro. Né? Os missionários, como foram citados aqui hoje, eles são vasos de bênção na mão de Deus para o avanço do Evangelho. E hoje se comemora o dia do missionário batista. Então que os irmãos também estejam, ao passo que a conhecer os missionários aqui do estado de São Paulo, estejam orando por eles, pelos projetos dele, né? E também aos outros missionários que por aqui passarem. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós vemos muita gente quebrada, muitos corações feridos, vidas que são despedaçadas, famílias que são desfeitas, muitos sonhos que são destruídos. Talvez você mesma tenha chegado aqui hoje se sentindo dessa forma, quebrado, né, por dentro, cansado, sem forma, sem direção. Mas a boa notícia aqui é Deus que é o oleiro. É Ele ainda trabalha com o barro. Ele não rejeita o que está rachado, Ele não despreza o que foi deformado pelo pecado. Pelo contrário, Ele convida você, eu, no dia de hoje, a voltar para o centro da roda, para que Ele te molde novamente. Para que você se torne um vaso de bênção cheio do Espírito e útil para as mãos dele. E a gente cantou isso hoje. As orações falou disso hoje. É de relacionamento. A gente volta para a roda, para as mãos do oleiro, para as mãos de Deus, o nosso Criador, quando nós nos dispomos a nos relacionarmos com Ele. O texto de Jeremias, no capítulo 18, é o texto que nós vamos trabalhar hoje, meus irmãos, nos mostra isso com clareza. Deus manda o profeta descer à casa do oleiro para aprender uma lição espiritual, assim como os barros nas mãos do oleiro, somos nós nas mãos do Senhor. Mesmo que estejamos trincados, manchados ou rachados pelo pecado, o oleiro pode nos refazer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Isso acontece quando nós voltamos para a roda, nós voltamos para a mão do oleiro. E essa é a promessa, meus irmãos, de Deus para você, para mim, para todos nós. Ele pode te refazer, Ele pode te renovar. Ele pode renovar o seu relacionamento com Ele. Mas isso só acontece se você permitir. Deus, Ele nunca vai forçar uma relação com você. Ele nunca vai forçar a ter um relacionamento com você. Ele pode começar a dar sugestões. Ele pode começar a permitir as provas surgirem, para que você se lembre que você tem um Senhor, né? Deus é poderoso, mas Ele não força, meus irmãos. Ele quer nos restaurar. E aí eu te pergunto, você tem se permitido ser moldado por Deus? Ou você tem resistido, endurecido o coração, fugido do centro da roda? Hoje Deus nos chama a atenção para isso. E eu gostaria que os irmãos abrissem um texto no capítulo 18 de Jeremias, versículos de 1, a gente vai ler até o versículo 12. Amém? E a palavra do Senhor assim diz: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro, e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente.
Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei, como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei, como havia declarado. Portanto, Jeremias vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone os seus maus caminhos e façam o que é certo. Aqui é o povo dizendo: não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos, a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por todos os louvores, os hinos cantados aqui, Senhor Deus, toda a adoração que entoamos em Teu nome, porque toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. E eis aqui a Tua mensagem, a porção da Tua palavra para hoje, aquilo que Tu colocaste no meu coração, Senhor Deus, e confirmado através dos textos bíblicos aqui lidos, através, Senhor Deus, dos louvores. Nos abençoe com Teu Espírito Santo, nos concedendo a sabedoria. Que não só, Pai, entendamos o que aqui for declarado pelo Teu Espírito Santo através de mim, Senhor Deus, mas que apliquemos cada ensinamento em nossas vidas e que isso venha, Senhor Deus, aprimorar o nosso relacionamento contigo e que nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas pelo Teu Evangelho. Essa é a oração que nós fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jeremias, meus irmãos, ele foi um dos grandes profetas de Deus. Ele era conhecido como o profeta chorão. Jeremias, ele viveu dias de declínio e a queda do reino de Judá e de Jerusalém, permitido a ida do povo para o cativeiro e para o exílio. Segundo os historiadores, Jeremias é de uma linhagem de sacerdotes nascidos em Anatote, por volta de 5 quilômetros ali de Jerusalém. O seu ministério, meus irmãos, mesmo passando por perseguições, por prisões e ameaças de morte, ele durou 40 anos. Nós vivemos provas e muitas vezes nós nos lamentamos, mas o Senhor sustentou Jeremias durante 40 anos do seu ministério. Ele recebeu a difícil incumbência de Deus de chamar o povo para o arrependimento de seus pecados e anunciar o juízo de Deus se caso esse povo não se voltasse para Deus. Não é fácil nós anunciarmos a palavra. É difícil, porque nós somos julgados. Não estou falando da minha pessoa, meus irmãos, estou falando de cada um de nós aqui. Porque a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho, a palavra que traz arrependimento, porque essa é a primeira lição que Jesus nos deixa no Evangelho: arrependei-vos. E essa é a mensagem que nós temos que levar ao mundo. Judá, meus irmãos, estava no centro da disputa política entre a Síria, que era uma grande potência. Era aquele local que estava recebendo ali, aqueles irmãos que estavam recebendo essa palavra dura. A Síria, que era uma grande potência, porém já estava vivendo o seu declínio. E ali você tinha o Egito voltando a se consolidar como uma grande nação, e aí você também tinha outras nações ali, e principalmente a Babilônia, que estava se tornando uma grande potência. E esse ajuntamento de povos diferentes, com diferentes tipos de cultura, de religiões, estava ali declinando o povo de Israel. O povo está se perdendo. A cultura estava fazendo o povo se perder. O povo era idólatra, o povo era corrupto.
E muito isso está acontecendo com nós hoje. Nós, às vezes, nós esquecemos que nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. O convívio com esses povos levaram os agentes a se corromper, a se perder um padrão moral ensinado por Deus. Eles estavam aderindo à religião corrupta e idólatra dos cananeus. Eles se contaminaram. Segundo Harrison, a influência externa era tamanha que havia ídolos de pedra ou de madeira até na área próxima do templo. E em diversos lugares crianças eram sacrificadas regularmente a Baal e a Moloque, mesmo sendo essa prática proibida. Já estava vendo entrando o mundo dentro da igreja e o povo já estava fazendo práticas que eram abomináveis por Deus. Alguns já tinham abandonado completamente a fé, se tornando grande apostasia, consequentemente seguindo de grande decadência moral, cultural e espiritual do povo de Israel. Grande parte do povo já tinha perdido o padrão estabelecido por Deus, mas não somente o povo. A monarquia, alguns falsos profetas prestavam culto a Deus no templo, faziam seus sacrifícios, porém posteriormente iam corromper prestando culto a outros deuses e a outros ídolos. No capítulo 2, versículo 13, Deus fala: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. O povo ali, meus irmãos, não queria mais viver sob a soberania de Deus, não queria mais beber da fonte da água da vida, ter seus ensinamentos e sendo obedientes à lei de Deus. Mas, pelo contrário, se tornaram um povo desobediente, um povo de coração duro, obstinado, ganancioso e idólatra. Era um povo que queria somente ter os favores de Deus, a proteção de Deus, a graça e a misericórdia, porém, eles não queriam mais ser servos. Isso acontece muitas vezes até com quem está dentro da igreja. Porque a palavra fala que dentro do trigo também tem o joio junto. E tem gente que se aproxima de Deus, se aproxima da igreja, porque começa a observar que o irmão está ficando próspero, que o irmão começa a trocar de carro, porque o irmão começa a trocar de casa, ele começa a ter um emprego melhor, mas ele não observa que o irmão teve uma mudança de caráter muitas vezes, porque Deus endireitou a pessoa. Então ele se aproxima de Deus pelos motivos errados. Ele quer o Deus que vai lhe trazer prosperidade. Ele quer o Deus que somente lhe dá a cura, que dá um emprego melhor. Mas esquece que nós precisamos ser servos de Deus. Também no capítulo 2, meus irmãos, Deus, através dos escritos de Jeremias, delata a afirmação do povo de não querer mais servi-lo. E Deus nos fala da traição, e aqui ele vai falar uma palavra muito dura, da prostituição do povo de Israel. Diante de tanta abominação que o povo estava cometendo, que os povos vizinhos se admiravam. Já pensou o ponto de pegar o povo que está mergulhado no pecado, na sujeira, ele se admirar do povo que é cristão, né? Naquele tempo o povo de Israel, o povo se perdendo, o povo pecando. Então os pecadores se admiravam do povo de Deus se perder. E o povo, meu irmão, cada vez mais se endurecia o coração, se perdia cada vez mais a sua idolatria nas práticas condenadas por Deus. Mas mesmo assim, nós podemos observar também que o mesmo Deus, em seus momentos de indignação, onde ele planejava e comunicava o juízo para que Jeremias levasse ao povo, ele sentia amor por aquele povo. Aquele era o povo separado por Deus. Ele não queria que o povo sofresse as consequências dos seus atos. Inúmeras vezes ele chamava o povo ao arrependimento, dando a oportunidade de eles se redimirem dos seus pecados, dos seus atos reprováveis e se reconciliarem com o Senhor. Ao longo da história, a mesma mensagem que Deus nos traz. Arrependam-se.
No Novo Testamento, a primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se. E um desses momentos foi nessa parábola que nós acabamos de ler aqui. No versículo 2 e 3, o Senhor fala: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Nós podemos observar aqui, meus irmãos, no texto, dois ensinamentos muito importantes. Primeiro, Jeremias é chamado à obediência. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei. E nós veremos posteriormente a resposta de Jeremias. Fui à casa do oleiro. Uma resposta simples, né? Foi uma resposta franca, direta. Não vemos aqui Jeremias começando a se lamuriar, a questionar Deus, né? Como a gente vê às vezes as crianças, tudo que você vai falar para a criança vai falar assim: mas por quê? Tudo ela quer saber por que vai fazer, né? Um adolescente vai falar assim: já vou, eita. Não, ele vai falar o quê? Fui. No seu chamado, meus irmãos, Jeremias, assim como Moisés, ele tremeu no começo, na base, quando Deus o chamou para profetizar as ações, porque já conhecia Deus já conhecia Jeremias antes de tê-lo formado no ventre de sua mãe. Quer dizer, Deus tinha um propósito no seu coração, mas Jeremias, com medo de ser chamado, afirmou não saber falar por conta de ser ainda uma criança. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 8. Deus o fortalece e afirma: não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. Nós não temos que ter medo quando Deus nos chama. Porque se Ele chamou é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de ser vasos de bênção porque não queremos nos mover, não queremos sair da nossa comodidade, da nossa zona de conforto. Nós não queremos nos desafiar. Preferimos ficar, muitas vezes, nos questionando se realmente é a vontade de Deus, né, para a nossa vida. Vou ficar esperando a confirmação do Senhor. O Senhor vai me confirmar. Deus já está chamando. E a pessoa está ali anos e anos falando: Deus vai confirmar. Outros deixam de ser vasos de bênção porque tem medo de falar de público. Medo de abordar uma família, um vizinho, um colega. Outros ainda negam o chamado para ser bênção por não se acharem capazes, por não conhecerem profundamente a palavra, ou não terem sabedoria para falar de Jesus. Quando muitas vezes apenas o nosso testemunho de transformação, de conversão já basta. Às vezes é isso que Deus quer que você faça. Fale do seu testemunho de conversão. Vai valer, meus irmãos, muito mais do que ficar filosofando teologia. Deus não quer filosofia. Ele quer prática. É essa prática que vai transformar a vida. Não é filosofia, não é teologia. A teologia, ela ajuda a nos termos conhecimento da palavra do Senhor. Mas lá na prática, lá na rua, no seu local de trabalho, o seu familiar que está precisando ouvir a palavra do Senhor, é o seu testemunho de vida que vai fazer isso. Nós nunca podemos esquecer que nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Essa é a primeira Bíblia que a pessoa vai ler. É o seu testemunho. Assim, como aqui neste versículo, Deus chama para ouvir a palavra, para Jeremias se capacitar para anunciar a palavra do povo. Deus também hoje te chamou para você estar aqui. Para você ouvir a palavra do Senhor. Para você se capacitar. Para você sondar o teu coração. Precisamos beber da fonte da água da vida. Fonte que é Jesus Cristo. Salmo 119, versículo 105, Davi nos fala: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Caminho, meus irmãos, não só de avançar, mas caminho de retornar a Deus. Voltar para a roda. Né? Às vezes, quando a gente entra num marasmo,
religioso, que a gente entra numa rotina religiosa de aos domingos estar na igreja, à noite no culto, de manhã na IBD, na quinta-feira no culto de oração, e acha que isso daí já é o suficiente para ter um relacionamento com Deus. E não é isso, né? Você foi chamado para ser vaso de bênção, portanto, atenda ao chamado de Deus, obedeça e ouça a palavra. Leia, estude, pratique a palavra de Deus em sua vida. Não é só ler, estudar, mas pratique. Aplique a palavra de Deus à sua vida. Nos versos 3 a 6, vai dizer: fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Na versão NVI ele vai falar: segundo bem lhe pareceu. Então o Senhor me deu essa mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Aqui nós vemos que um dos ofícios mais antigos da humanidade, o do oleiro, hoje ele é chamado de ceramista, mas na antiguidade o povo tinha necessidade de ter objetos que reservavam água, alimentos, entre outras utilidades que um vaso, um jarro ou uma bacia teria. Era o oleiro que fazia esses materiais, né? O oleiro trabalhava com barro de qualidade. Isso já nos ensina algo. O barro ele precisava ser purificado antes de ir para a roda. A roda, meus irmãos, era composta de duas partes. Dois discos. Um geralmente de madeira, embaixo. Aí tinha um eixo. Aí tinha outro disco geralmente de pedra. E ele ia com o pé, balançando, né? Impulsionando o disco embaixo e fazendo a roda rodar. A parte de baixo era de madeira, pesada, movimentada com os pés. Ele fazia girar continuamente. Isso fazia com que a parte superior rodava também girasse. Ali o barro era colocado bem no centro. E ali o oleiro começava a moldar a peça que ele ia fazer. Esse barro era retirado do solo, peneirado, para remover pedregulhos, raízes, palha ou qualquer outra impureza que pudesse ter ali e que fosse atrapalhar ali a produção daquele vaso. Se o barro estivesse contaminado, o vaso racharia ou desmancharia ali no processo de produção. E depois disso o barro era umedecido com água. E aí o oleiro começava a sová-lo com as mãos e com os pés. E isso mesmo, ele colocava as mãos, o barro precisava estar maleável, e ele fazia todo o movimento para produzir aquela peça. Por que maleável? Porque o barro endurecido, meus irmãos, não pode ser moldado. Sem água, que para nós representa a palavra e o Espírito Santo, o coração do homem se torna rígido, inflexível, orgulhoso. Deus quer moldar a nossa vida, mas só pode fazer isso se nós deixarmos. Se nós deixarmos ele amolecer pela sua presença e se nós nos permitirmos estar lá no centro da roda. Depois de preparado, o barro era colocado no centro da roda do oleiro, que era movimentado com os pés. Aqui deu um erro aqui. Mas ali, meus irmãos, nós podemos ver que nem sempre a coisa acontece como a gente prevê. Às vezes pode passar alguma impureza. Mesmo peneirado, passa a impureza. E quando isso acontece, quando o barro está endurecido e a impureza passa, a peça ela desmancha. Só que, o que nos mostra isso? Deus ele nos prepara, Deus ele nos molda, e se for preciso ele recomeça. Ele não desiste do barro. Na aplicação da nossa vida, isso quer dizer o quê? Muitas vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos a vir na igreja, a gente acha que já está tudo certo e daqui a pouco a gente volta a pecar de novo. Por isso que a gente precisa voltar para a roda, nos deixar ser moldados novamente.
E é isso que a palavra de Deus está falando isso. No final desse processo, depois de moldado, o vaso ainda precisava ir para o fogo, passar pela fornalha para ser fortalecido, curado. Só então ele estava pronto para ser usado. Isso acontece com a gente. Não sei se vocês passaram a experiência, né, após conversão, parece que as provas começam, né? Ficarem piores. Já estava ruim antes de ser crente, né? Parece que depois da conversão piora tudo. Começa a ver provação de tudo quanto é lado, a gente não vê nem de onde veio. Mas isso é o que, meus irmãos? É a fornalha. É para ali para ver se o barro está firme para poder receber o material que está ali. O vaso ele era para carregar o azeite, a água, a farinha. Para nós é as bênçãos. A gente pede bênção para Deus todos os dias, mas nós estamos fortalecidos para ter essas bênçãos em nossas vidas? O que vai nos fazer fortalecer, meus irmãos, é as provas que nós passamos. A nossa essência, meus irmãos, ela não pode conter impureza ou contaminação de outros materiais, como doutrinas que nos afastam da palavra, filosofias do mundo que nos levam a questionar a suficiência de Deus e de sua palavra. Ou a gente está mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Se nós estivermos contaminados com frutos que não são do Espírito Santo, não seguiremos. Não conseguiremos ser moldados por Jesus e nós apresentaremos defeito. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei o que pode estar no íntimo do seu coração. Você pode estar com o seu coração partido, o seu coração pode estar quebrado e despedaçado, seja pelo qual motivo for. Você tem que ter uma coisa no teu coração, meu irmão ou minha irmã: Deus não joga você fora. Ele não é como o mundo ali fora, que descarta você. Você pode achar que por conta de algum pecado Deus não queira mais se achegar a ti ou te abençoar, te tratar, mas Ele te espera. Ele quer não somente restaurar o seu relacionamento contigo, mas também Ele quer restaurar a sua vida. Mas Deus só pode restaurar a sua vida restaurando o relacionamento, e para isso você precisa voltar para Ele. Podemos observar o quão obstinado era o coração do povo de Israel, mas Deus não queria perder nenhum deles. Porém, meus irmãos, nós precisamos ter em nossa mente, no nosso coração, que como barro nas mãos do oleiro, nós precisamos nos deixar moldar segundo a vontade de Deus. É que muitas vezes nós queremos barganhar com Deus, impor condições para continuar servindo a Ele. Outras vezes aceitamos a seguir a Deus, mas nas condições de poder viver conforme a nossa vontade. Não dá para a gente servir a dois senhores. Por muitos anos, meus irmãos, eu escolhi ser vaso de desonra para Deus. Não porque Ele determinou isso na minha vida, mas porque foi a minha escolha, a minha rebeldia, e eu quis fazer valer a minha vontade. Pela minha livre agência, pois eu era dono da minha vida, e o que mais importava para mim era a minha felicidade. E aí acontecia tudo o contrário: em vez de eu ter felicidade, só tinha tristeza. Eu só tinha dor na minha vida, e não somente na minha vida, eu levava a dor para a minha família e aqueles que estavam em volta de mim. Mas houve um momento que eu ouvi a palavra do Senhor e ela transformou a minha vida. No momento em que eu tive um encontro genuíno com Deus, eu escolhi ser vaso de honra. E Deus me fez. E estou nesse processo. Né? Não sou um vaso perfeito. Se eu sair da presença de Deus, ali a peça começa a balançar ali, né? E se eu me afastar do Senhor, Ele vai ter que amassar de novo o barro, né? Ele vai ter que pisar, Ele vai ter que amassar e vai ter que voltar a moldar de novo. E aí, meus irmãos, cabe a nós essa escolha de continuar nesse ciclo vicioso, né?
de apresentar um defeito, Deus tem que ir lá amassar você de novo e voltar a te fazer um vaso. Eu vi, meus irmãos, que não poderia mais viver aquela vida de rebeldia contra Deus, de promiscuidade, de bebedeira, de drogas, constituindo os meus próprios ídolos e perdido em meus prazeres. E eu louvo a Deus hoje, não somente hoje, mas todos os dias eu louvo a Deus, agradecendo por Ele ter me resgatado, por Ele ter me dado a oportunidade de ter voltado para a roda e deixar novamente Jesus me moldar. É dessa forma que Deus nos dá um caráter novo, uma nova vida. É isso que acontece quando nós voltamos para a roda. Permitir que Deus nos molde no padrão estabelecido por Ele. Nós não podemos estabelecer para Deus o nosso padrão. Nosso padrão é imperfeito, é errado, meus irmãos, porque se não fosse, nós não erraríamos tanto. Quanto mais fora do padrão de Deus, mais nós erramos e mais nós pecamos. Jeremias traz aqui, meus irmãos, a soberania de Deus e do seu poder. Mas ele faz trazer uma lupa sobre a seguinte afirmação no versículo 8. Se essa nação não se converter da maldade e contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em fazer-lhe. Para um leitor desatento da palavra do Senhor, esse versículo pode passar despercebido. Porém, aquele que se dedica, que ele frequenta a EBD, que ele tem um relacionamento com Deus, ele tem seu devocional com Deus, ele vai verificar, ele vai ver que isso aqui vai me trazer uma tremenda dificuldade se eu não estiver atento. Pois em Números 23:19, a palavra do Senhor nos fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará, e tendo falado não o cumprirá? Não é como que Deus pode mudar de opinião, se ele é Deus. Aquele que não lê a palavra vai ficar confuso, Deus, ele tem a sua onisciência. Como que ele antes da fundação do mundo ele conhece tudo que já aconteceu? Mas Moody ele vai nos explicar isso. Acerca desta aparente controvérsia, afirma que o uso da palavra arrepender-se com referência a Deus não implica em instabilidade da parte do Todo-Poderoso, quando uma palavra humana é usada para descrever as atitudes do divino. A palavra passa por uma sutil redefinição. Ele não se inflama e não se acalma, contudo, ele se enternece quando o seu povo se aproxima dele. E esta atitude de enternecimento é chamada arrependimento. O juízo está lá para nós, preparado para nós. Deus ele precisa usar a nossa linguagem para que nós possamos compreender. Então o juízo está para o povo, mas se o povo se arrepender, ele não entrará em juízo. Deus nos conhece antes da nossa formação no ventre de nossas mães. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o mesmo ontem, hoje e pela toda a eternidade. E de antemão ele já sabe de nossas inclinações. Ele já viu, meus irmãos, as nossas escolhas. Diante disso, colheremos as consequências de nossos atos. Ali o povo estava sendo anunciado a palavra a eles a tempo. Mas o povo queria viver a sua vontade. Ele queria viver conforme a sua maneira. E Jeremias foi enviado para falar isso. Arrependam-se, porque senão vocês vão seguir para a Babilônia. E o que aconteceu, meus irmãos? O povo foi. Porém, o que podemos observar no livro de Jeremias é que a misericórdia de Deus ela é muito maior que a sua ira. E a gente vê isso principalmente no capítulo 3 e 4. 3, 11b a 14. Volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira.
Então somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você não transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, e que você se prostituiu com estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. No capítulo 3, 19, ele vai falar: eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Essa para mim é uma das palavras mais fortes que tem na Bíblia. E toda vez que eu leio, que estudo, não tem como eu não me emocionar. Porque tem muita gente que quer falar da ira de Deus. Mas aqui é o amor de um pai. É um pai que está falando aqui. Pensei que você me chamaria de pai e não desviaria de mim. Esse é o Deus em que nós servimos. Esse é um Deus que nós precisamos amar de todo o nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos de nos sentir envergonhados de cada pecadinho que nós cometemos. Muitos se voltam contra Deus porque querem viver à sua maneira. Culpam Deus por todas as atrocidades humanas, por doença, por desastre da natureza, mas não conseguimos ver tudo isso. É por conta do nosso pecado. Desde Adão e Eva até hoje, continuamos pecando e vivendo das nossas consequências. Pessoas falam, como que Deus pode trazer um desastre natural, matar tantas pessoas? Meus irmãos, isso é culpa do nosso pecado. A natureza se corrompeu por conta do nosso pecado. A natureza foi amaldiçoada por conta do nosso pecado. E nós vemos isso no versículo de 9 a 11. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim: diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Aqui é o juízo. Só que ao mesmo tempo que ele traz, ele anuncia o juízo para aquele povo, ele vem falar, por isso, convertam-se. Cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. A calamidade estava sendo anunciada. A palavra do Senhor dura ali estava sendo dita. Mas ali ele estava dando a receita para que nada daquilo acontecesse. Convertam-se do mau caminho. Corrijam as suas condutas. Que o juízo não vai vir. Às vezes nós reclamamos muito com Deus de tudo mal que está acontecendo na nossa vida, que nada dá certo, que dá tudo errado, mas nós não conseguimos ver que tudo é culpa do nosso pecado, das escolhas que nós fazemos erradas. Quantas mulheres hoje não apanham dentro de casa? Mas muitas vezes, lá atrás, no momento em que começou a namorar, ela até observou que o caráter da pessoa era duvidoso. Mas mesmo assim ela achou muitas vezes que o amor que ela tinha por ele ia transformar aquela vida. Mas quem transforma a pessoa é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente entra em cada errada, meus irmãos, e depois a gente quer que a coisa aconteça certo. Não tem como acontecer o certo quando nós fazemos as escolhas erradas. A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos e minhas irmãs. Deus não é um tirano, como muitos querem afirmar aí fora. Querem justificar isso para não querer crer em Deus. E na verdade a pessoa não quer se deixar moldar a Deus, né? Aí fala que Deus é tirano e quer continuar nas suas práticas. Ele esgota todas as possibilidades de salvação.
de restauração. E mesmo quando ele está trazendo juízo, ele traz o apelo da conversão, de mudança de rota. A todo instante, a palavra de Deus é anunciada. A todo instante, a receita do bolo é dada. E muitas vezes nós rejeitamos. A palavra nos fala que precisamos mudar as nossas condutas e as nossas ações. Não podemos mais ser cristãos pela metade, meus irmãos. Com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Nós não podemos ser chamados de hipócritas. Porque é isso que acontece. Quando nós estamos com um pé no mundo e um pé dentro da igreja, a gente tem dentro da igreja um caráter ilibado, mas quando a gente sai do portão para fora, as pessoas observam outra pessoa. Nós pecamos contra o nome de Deus. Porque nós representamos o Deus vivo. As pessoas, é esse Deus que a pessoa serve? Deus atura isso. Uma pessoa dentro da igreja é uma pessoa, e fora da igreja, dentro de casa, é um carrasco com a esposa, com os filhos. Muitas vezes está na bebedeira ainda, não deixou ser transformado. Nós precisamos, meus irmãos, ser transformados. Na quinta e no domingo eu sou um crente, né, em Deus, estou na igreja louvando o Senhor, escutando a palavra, mas durante a semana meu relacionamento com Deus ele morre. Eu venho na igreja, saio que nem uma bexiga cheia, quase estourando. Chegou no sábado já está murchinha, precisando se encher de novo. Esquecendo que eu tenho que ter um relacionamento com Deus, para que eu esteja cheio do Espírito Santo. Deus busca, meus irmãos, servos fiéis e arrependidos dos seus pecados, transformados pelo Evangelho, assim sendo verdadeiros vasos de honra para a sua obra. É dessa forma que nós nos tornamos vasos de honra. E terminando, meus irmãos, a mensagem, no versículo 12, ele vai falar assim: mas eles dizem, não, é inútil porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus vai, anuncia a palavra, ele anuncia o juízo. Ele dá a receita para que isso não aconteça na vida da pessoa. E a pessoa faz as escolhas erradas. Isso acontece hoje. Não é somente naquele tempo. O povo continuava queimando criança como oferenda para santos, para deuses. Jeremias vinha, anunciava a palavra, e o povo não mudava o seu coração. Eles queriam continuar com a vida que eles tinham. Ter uma vida, meus irmãos, onde nós precisamos prestar conta a Deus, é isso que as pessoas muitas vezes não querem. Ter que prestar conta. Nós, para sermos vasos de bênção e de honra, nós precisamos voltar, meus irmãos, ao centro da mão do oleiro. Deus, meus irmãos, quer que sejamos vasos úteis. Podemos ver que o vaso não se molda sozinho. Ele precisa do Criador para ser moldado e existir. Ou seja, neste contexto, o barro, né? Nós somos o barro, nós precisamos do oleiro. Não adianta falar que nós vamos mudar o nosso caráter sozinho. Que nós vamos perdoar um erro gravíssimo conosco sozinho. Se nós não tivermos o poder de Deus em nós, isso só vem através do relacionamento. Nada disso acontece. Você está disposto a voltar para a roda? Meus irmãos, a gente nunca pode se sentir um crente exemplar e ilibado. Nós não podemos cair nessa arrogância de achar que nós somos os melhores crentes que existem. Nós precisamos ter sempre em mente que nós precisamos estar debaixo do senhorio de Deus. Você que talvez esteja rachado, ferido, seco, endurecido pelas dores, pelas decepções, até mesmo pelo seu pecado. Você que tem vivido longe da vontade de Deus, tentando se moldar pelas suas próprias forças,
seguindo os seus próprios planos, hoje o oleiro ele te chama de volta. Ou muitas vezes você está já num processo de santificação, mas está caindo no marasmo religioso. Deus te chama de volta. Assim como ele chamou o povo de Israel ao arrependimento, hoje ele nos chama ao arrependimento. Deus ele não desistiu, meus irmãos, de nós. Nós precisamos entregar os nossos corações. E para que nós sejamos moldados, nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar no centro da roda. Nós precisamos nos arrepender. Então, para isso, nós precisamos entregar, retornar e recomeçar a nossa vida. Amém?